Muito bem, nós vamos dar continuidade. Este é o nosso segundo encontro e nós vamos estar falando agora sobre o tema A Solução para o Problema do Pecado. Como vimos, o pecado é tão somente a desobediência à lei de Deus, porém traz sérias consequências. Pela desobediência, o homem foi condenado à morte, ou seja, separado da presença do Senhor, trazendo uma herança maldita à geração futura, conforme o apóstolo Paulo registra na carta aos Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5:2. Também, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso quer dizer que o homem nasce em desobediência, ou seja, em pecado. Além disso, vimos que pelo pecado vieram as enfermidades, dores, enfim, todas as moléstias existentes e junto à morte física e à morte espiritual. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3:17, 18. Adão e Eva fizeram uso errado da liberdade de escolha e com isso foram condenados à morte, deixando uma herança maldita para a sua descendência, na qual nos encontramos eu e você. Preste atenção. No qual nos encontramos eu e você. Hoje é possível mudar isso. Jesus Cristo é a solução. Basta crer, o apóstolo Paulo diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1 e 2. Agora é com você. A escolha é sua. Mas lembre-se, a voz que enganou Adão e Eva continua falando e com toda certeza vai, de todas as formas, tentar pôr dúvidas sobre esta verdade. Por isso, fique atento, pois negar Jesus é duvidar da palavra de Deus, é retornar ao mesmo erro de Adão e Eva. A diferença é que a morte agora será eterna e não haverá uma outra chance. Esta palavra precisa ser levada a sério. Ela é muito mais grave do que muitos pensam. Aquele que morre sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador já está condenado a viver eternamente separado de Deus. E será num lugar de tormento ao qual Jesus chama de inferno. Para mostrar esta verdade, ele mesmo contou uma parábola para dizer que este lugar horrível é real. Ele existe e, infelizmente, muitos estão indo para lá simplesmente porque não querem aceitar esta verdade. A parábola contada por Jesus diz: ora, havia um homem rico que se vestia de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora deitado, um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 19, 31. Sei que é difícil aceitar que existe este lugar de tormento, mas foi o próprio Senhor Jesus quem contou como é esse lugar. Além disso, esta verdade aparece em outras passagens. Então, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, por que continuar duvidando? Porém, Deus nos dá a oportunidade de escolha de não ir para este lugar de tormento. Basta aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que estarás livre desta condenação. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer que não teve oportunidade, ou querer usar a desculpa de que foram Adão e Eva que fizeram a escolha errada quando decidiram desobedecer a lei lá no jardim. Jesus é a resposta do Senhor a este pensamento ignorante. Assim como Adão e Eva deram ouvidos à voz do enganador Satanás e escolheram duvidar e desobedecer a lei do Senhor, eu e você temos a oportunidade de escolher ouvir e obedecer a voz de Jesus, que diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Deus é justo e na sua justiça jamais condenaria alguém sem dar o direito de escolher. Lembre, o homem não foi criado em série, não foi programado para responder a comandos como um robô. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele queria alguém para se relacionar. E por isso deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de escolher estar com Ele ou não. Isso se chama graça, amor imerecido. Apesar de não sermos dignos do seu amor, mesmo assim Ele escolheu nos amar. E para nos resgatar do pecado, da condenação eterna, enviou Jesus Cristo. Temos apenas que aceitá-lo como Senhor das nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, verso 9. Este é o único meio pelo qual alguém pode ser salvo da condenação do pecado. Não há outro meio. Veja o que o apóstolo Pedro diz às autoridades, anciãos e também ao povo em Jerusalém: Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4, 12. É importante sabermos que para resolver o problema do pecado, Deus pagou um preço muito alto. Foi preciso que seu Filho único derramasse seu sangue precioso na cruz do Calvário. Este é um ato soberano do amor e da graça de Deus. O que isso quer dizer? O Senhor não precisava fazer isso, pois foi o homem que escolheu se separar do seu Criador quando desobedeceu à lei. Mas por amor, Ele nos alcança graciosamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos
ressuscitou juntamente com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do verso 4 ao verso 9. É isso mesmo. O que Paulo está dizendo, que eu não mereço, você não merece a salvação. Porém, Deus dá pela graça. Graça é um presente merecido. É dádiva do Senhor. Paulo está dizendo que isso só é possível pela fé, é um dom de Deus. Sendo assim, não há valor no mundo e nada do que se faça por obra de esforço humano que seja suficiente para alguém reclamar o direito da salvação. Infelizmente, muitos, por desconhecerem ou por não darem crédito a esta verdade, se esforçam fazendo boas obras na tentativa de que isso possa mover o coração de Deus e assim receberem um lugar no céu. Este é mais um engano de Satanás, que leva o homem a um ativismo sem fim, fazendo-o acreditar que é merecedor e com isso anula o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não que o salvo não faça boas obras, pelo contrário. Na carta de Tiago, segundo capítulo, encontramos o registro que diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Também diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. O salvo faz as obras por gratidão. É uma resposta ao amor de Deus. Salvação é o resgate, a reconciliação do homem com Deus. Porém, para isso acontecer, Jesus Cristo teve que vir a este mundo de pecadores. Por isso se faz necessário conhecer pela Bíblia quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para nos salvar. A desobediência separou o homem de Deus, ou seja, trouxe a maldição da dor, do sofrimento e a morte, conforme vimos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5,2. Isso tudo por uma escolha errada, por dar ouvido a uma voz enganadora que era contrária à palavra de Deus. Hoje, você tem a oportunidade de mudar, obedecendo e aceitando a palavra do Senhor que diz: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 21. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Ele é a solução para o problema do pecado. O apóstolo Paulo afirma: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Por isso, se faz necessário saber através da Bíblia quem é Jesus. E este é um assunto que nós estaremos dando continuidade na próxima lição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a cada dia caminhar, a viver e a buscar a comunhão com Deus, aceitando Jesus como Senhor e como Salvador, pois é o único modo de nós podermos estar na presença de Deus. Pense nisso e continue nesta série de mensagens. No próximo tópico, nós estaremos aprendendo, então, quem é Jesus Cristo.